Primeiro vieram as tesouras, depois a navalha. Clara de Siqueira permaneceu imóvel na cadeira da cozinha, porque sabia que lutar só tornaria tudo pior. Viu os cabelos caírem sobre o piso de pedra, mecha após mecha, longas ondas cor de cobre que haviam pertencido também à mãe. Eram aqueles cabelos que faziam as mulheres da vila interromper a conversa quando ela passava. Aqueles que o pai acariciava quando dizia que Rosalina ainda vivia um pouco dentro da filha. Atrás dela, Inês segurava a navalha. Ladras precisam aprender, disse a madrasta. Clara nunca roubara nada. Inês sabia disso. E foi justamente por isso que, quando a última mecha caiu e a cabeça da jovem ficou completamente raspada, a mulher se inclinou perto do espelho e murmurou uma frase que não tinha relação alguma com castigo. Agora ninguém vai saber quem você é. Clara não compreendeu naquele momento. Só entenderia quando estivesse quase tarde demais. Tudo começara com uma colher de prata encontrada no bolso de seu avental numa manhã de terça-feira. Clara não a colocara ali. Sabia quem fizera isso porque, meia hora antes, Beatriz roçara nela no corredor estreito, perto demais, sorrindo daquele jeito que sempre lembrava um gato observando um passarinho. Quando Inês reuniu a casa na cozinha e mandou todos esvaziarem os bolsos, Clara sentiu o peso frio antes mesmo de tocar o avental. Inês ergueu a colher diante da luz. Muito bem. A prata que pertenceu à minha avó no bolso da moça que alimentamos e vestimos por pura caridade cristã. Eu não peguei, respondeu Clara. A senhora sabe que não peguei. Eu sei o que estou vendo. Beatriz estava junto à janela, enrolando um cacho dourado no dedo, os olhos brilhando de satisfação. 3 anos antes, a casa fora diferente. O pai de Clara, Eduardo de Siqueira, era proprietário da fazenda Boa Esperança, no interior da província do Rio de Janeiro. Tinha terras suficientes para viver com conforto, bom nome e respeito na região. A mãe de Clara morrera quando a menina tinha 6 anos. Por muito tempo, foram apenas pai e filha. Eduardo costumava tocar os cabelos avermelhados da menina e dizer: "Você é sua mãe inteira de novo. Enquanto você viver, Rosalina nunca desaparecerá por completo." Quando Clara tinha 19 anos, ele se casou novamente. Inês era viúva, viera da cidade e possuía duas maneiras de existir. Diante de visitas, tinha voz doce, postura elegante e uma delicadeza quase impecável. Atrás de portas fechadas, era fria como água de poço em manhã de inverno. Trouxe consigo uma filha 1 ano mais nova do que Clara. Beatriz era bonita, loira e profundamente invejosa. Queria os vestidos de Clara, o quarto de Clara, a atenção que Clara recebia na vila e, acima de tudo, odiava a maneira como as pessoas olhavam para aqueles cabelos cor de cobre. 2 anos depois do casamento, Eduardo adoeceu com febre num domingo e morreu antes do fim da semana. A transformação da casa começou antes mesmo de a terra do túmulo secar. Inês anunciou que, conforme o testamento, administraria tudo até Clara se casar. O detalhe parecia inocente, até que se fazia a pergunta seguinte: quem casaria com Clara sem dote? E que dote Inês permitiria que ela levasse? Nenhum. Era uma porta trancada cuja chave estava na mão da própria madrasta. No primeiro mês, os vestidos de Clara foram guardados, supostamente para conservação. No segundo, Beatriz recebeu o quarto dela, porque a luz da manhã favorecia mais sua pele. Clara foi mandada para um cômodo pequeno e frio junto à cozinha, onde antes dormira uma criada. No terceiro mês, ninguém fingia mais. Clara cozinhava, lavava, carregava a água, limpava a fuligem das lareiras, remendava as roupas de Beatriz usando um vestido cinzento que já tinha tantos pedaços substituídos que mal se podia dizer qual era o tecido original. Os empregados foram dispensados um a um, segundo Inês, para economizar. Curiosamente, nunca faltava dinheiro para fitas novas de Beatriz, vinho para a madrasta ou manutenção da melhor carruagem. Clara conservava apenas uma coisa da vida anterior: os cabelos, longos, espessos, acobreados, descendo além da cintura quando ela os soltava à noite. Os cabelos de Rosalina.
Mesmo vestindo lã remendada e tendo as mãos ásperas de sabão forte, Clara ainda fazia pessoas se virarem quando ia ao mercado. Mulheres mais velhas a paravam para dizer que era a imagem da mãe. Inês odiava aquilo. Clara percebia, mas imaginava que fosse simples inveja. O cabelo dourado de Beatriz era fino e sem vida, e ninguém interrompia a caminhada na praça para admirar a filha de Inês. Clara pensava que esse era todo o problema. Estava errada. Na cozinha, Inês ainda segurava a colher. Ladrões precisam ser castigados, disse. Não somos bárbaros. Não vou mandar cortar sua mão. Mas um castigo deve ser lembrado. E deve ser visível. Beatriz falou junto à janela, açucarada. Mãe, sabe o que fazem com certas moças nas casas de correção? Inês demorou apenas um segundo. Traga a tesoura. E a navalha de seu pai. Clara não reagiu. Talvez devesse ter reagido. Mas era uma jovem sozinha, sem dinheiro, sem parentes próximos que ousassem enfrentar Inês e sem lugar para onde ir. A madrasta já deixara claro mais de uma vez que uma mulher sem recomendação podia acabar num recolhimento, numa enfermaria miserável ou nas ruas. Então Clara sentou. Fixou os olhos na parede. Permaneceu absolutamente quieta enquanto a tesoura atravessava a primeira mecha grossa. Atrás dela, Beatriz soltou um som que quase era riso. Demorou muito. Primeiro as tesouras, depois a navalha raspando o couro cabeludo. Lágrimas desciam silenciosas e caíam sobre as mãos unidas no colo. Clara não soluçou. Não daria às duas esse prazer. Mas não conseguiu impedir as lágrimas porque, a cada mecha no chão, ouvia a voz do pai. Você é sua mãe inteira de novo. Era como se cortassem Rosalina dela. Quando terminou, o chão estava coberto de vermelho acobreado. A cabeça de Clara parecia estranha, clara, vulnerável. O ar frio da cozinha tocou a pele nua como humilhação. Beatriz circulou a cadeira devagar. Meu Deus! Parece um ganso depenado. Parece um menino feio. Clara continuou calada. Inês também. E isso era mais estranho. Clara levantou os olhos para o pequeno espelho junto à porta e viu a madrasta observando seu reflexo. Não havia triunfo verdadeiro na expressão. Havia alívio. Como se um problema antigo finalmente tivesse sido resolvido. Naquela mesma noite, Clara varria os próprios cabelos e os colocava no fogão porque Inês ordenara que cada fio fosse queimado quando ouviu cascos na estrada. Um cavaleiro passava depressa, seguido pouco depois por vozes na vila, portas sendo batidas e uma agitação que avançou pelas casas. Beatriz entrou correndo. É verdade, mãe. Está publicado. Haverá festas no solar de Santa Vitória. O duque voltou. E haverá um grande baile. Dizem que ele vai escolher esposa. Clara ficou junto ao fogo com a vassoura nas mãos e o último pedaço dos cabelos se transformando em fumaça. Duques, festas e bailes pertenciam a uma vida que terminara com o pai. Mas Inês ficou completamente imóvel. Depois virou a cabeça e olhou para o couro cabeludo raspado de Clara. Olhou como um general que percebe que a batalha tomou exatamente a direção desejada. E sorriu. Agora ninguém vai saber quem você é, murmurou. Naquela noite, Clara não dormiu. Deitada no quarto estreito, uma mão sobre a cabeça nua, repetiu a frase no escuro. Quem Inês pensava que ela era? E por que tinha tanto medo de que alguém a reconhecesse? O convite chegou 2 dias depois, em papel espesso, fechado com o selo do Duque de Santa Vitória, uma ave de rapina com as asas abertas. Beatriz passou o dia carregando a folha pela casa como se fosse relíquia. Sua Excelência, o Duque de Santa Vitória, convidava famílias de posição da província para uma temporada de 2 semanas em seu solar, encerrada por um grande baile. Haveria jantares, música, passeios, jogos, recepções e noites de dança. A notícia que realmente importava às mães, porém, era outra. Natanael de Albuquerque, Duque de Santa Vitória, tinha pouco mais de 30 anos, não era casado e possuía fortuna suficiente para alimentar a imaginação de qualquer família ambiciosa. Passara anos entre o Rio de Janeiro e viagens ao exterior.
O solar permanecera fechado por longos períodos. Agora as janelas estavam abertas, as chaminés fumegavam e dezenas de famílias preparavam suas filhas como se a temporada fosse uma campanha militar. Vou precisar de vestidos novos, declarou Beatriz. Muitos. Não posso aparecer 2 vezes com a mesma seda. E quero pérolas no cabelo. Dinheiro surgiu, como sempre surgia quando Beatriz desejava alguma coisa. Clara costurou até tarde durante vários dias. Ajustou corpetes, refez barras, pregou pequenas pérolas em mangas e alisou tecidos enquanto os dedos doíam. Então Inês anunciou algo inesperado. Clara iria com elas, como criada particular de Beatriz. Eu prefiro ficar e cuidar da casa, disse Clara. Não foi uma pergunta, respondeu Inês. Toda moça de posição levará alguém para ajudá-la. Não parecemos mendigas. Você vestirá Beatriz, carregará o que for necessário e ficará nos espaços dos empregados. A madrasta abriu uma caixa e retirou um chapéu cinzento de aba profunda, austero, antigo. E usará isto o tempo inteiro. Clara olhou o objeto. Por quê? Porque ninguém precisa ver sua cabeça. Dirão que está doente, que tem alguma infestação. Vai cobri-la por decência. O tempo inteiro. Entendeu? O chapéu amarrava firmemente sob o queixo. Com a aba baixa, escondia boa parte do rosto e toda a cabeça. Mais tarde, Clara perceberia o verdadeiro motivo. Inês não a levava apesar do risco de ser vista. Levava porque não ousava deixá-la fora de sua vigilância. Na manhã da partida, Clara subiu para o assento externo da carruagem, ao lado do cocheiro, enquanto Inês e Beatriz se acomodavam dentro. O ar cheirava a terra molhada e fim de estação. Sob o chapéu pesado, o couro cabeludo coçava. A estrada seguia por colinas, cafezais, trechos de mata e pequenas propriedades até os portões do solar de Santa Vitória. Clara conhecia o lugar apenas de longe. Quando era criança, o pai apontara o casarão numa viagem e dissera que era uma das residências mais grandiosas da região. Ele tivera razão. O portão de ferro era mais alto do que muitas casas da vila. A alameda parecia não terminar, ladeada por árvores antigas. O solar surgiu ao fim dela, enorme, de paredes claras e janelas incontáveis, brilhando sob o sol da tarde. O pátio estava tomado por carruagens. Criados em librés escuras corriam entre cavalos, malas, caixas de chapéu e famílias recém-chegadas. Clara desceu, recebeu nos braços a caixa de objetos pessoais de Beatriz, 2 estojos e um embrulho de vestidos grande demais para enxergar direito por cima. Foi então que um tratador passou perto demais, conduzindo 2 cavalos. Um dos animais se assustou e jogou a cabeça para o lado. O homem gritou. Clara recuou rapidamente. O salto do sapato prendeu na base de um degrau. A caixa caiu. Abriu-se no cascalho. Escovas de prata, grampos, frascos de perfume e pequenos objetos se espalharam em todas as direções. Desastrada, disparou Inês, alto o suficiente para que outras pessoas ouvissem. Algumas cabeças se viraram. Uma jovem riu atrás da luva. Clara caiu de joelhos e começou a recolher tudo com as mãos trêmulas. A aba do chapéu escondia seu rosto em chamas, e naquele momento ela agradeceu por isso. Estendeu a mão para alguns grampos. Um par de botas pretas bem cuidadas parou diante dela. Permita-me, disse uma voz masculina. Era baixa e firme, o tipo de voz que não precisava ser elevada para ser obedecida. O homem se agachou, apanhou 3 frascos e colocou-os na caixa. Clara manteve o rosto abaixado. Viu apenas as botas, as luvas e um casaco de viagem escuro. Obrigada, senhor. A culpa foi minha. Acho que foi do cavalo. Eu vi. Houve uma pausa. Clara sentiu que ele olhava para ela. Não exatamente para o rosto escondido, mas para o chapéu. Você está tremendo. Machucou-se? Não, senhor. Inês apareceu quase imediatamente, a voz coberta de mel. Excelência. Que bondade. Por favor, não se incomode com a moça. Ela vive derrubando coisas. Peço 1000 desculpas. Excelência. As mãos de Clara pararam. O homem se levantou. Nenhum incômodo, senhora, respondeu, agora com uma frieza que não existira quando falara com Clara.
Providencie alguém para ajudá-la com essa carga. Os degraus são irregulares. Ele se afastou. Clara levantou a cabeça apenas o suficiente para vê-lo atravessar o pátio. Alto, cabelos escuros, passo tranquilo. As pessoas abriam caminho. Jovens que até então conversavam começaram a ajeitar a postura. Natanael de Albuquerque. O Duque de Santa Vitória acabara de se ajoelhar no cascalho para recolher os frascos de Beatriz. Levante-se, sibilou Inês quando ele já estava longe. Entre imediatamente. E se fizer outro espetáculo, eu mesma a mando de volta com uma carta que fará qualquer casa da província recusar seu nome. Os alojamentos de serviço ocupavam os fundos e o piso inferior do grande solar. Eram corredores estreitos, escadas íngremes e um tumulto de criados das famílias visitantes, sendo distribuídos por quartos e tarefas. Clara recebeu uma cama numa dependência compartilhada do sótão, os horários em que Beatriz exigiria seus serviços e um aviso de que a governanta da casa não tolerava atrasos. Chamava-se Dona Margarida. Clara encontrou-a naquela mesma noite. Subia pela escada dos fundos com um vestido de Beatriz recém-passado nos braços, quando uma mulher mais velha surgiu no patamar. Usava roupa preta, touca branca e carregava à cintura um molho de chaves. Movia-se com a autoridade de quem conhecia cada pedra da casa havia décadas. Cuidado nessa curva, menina. A barra vai prender no corrimão. Dona Margarida levantou o tecido para ajudar. Obrigada, senhora. Clara ergueu o rosto. A luz do lampião tocou sua face sob a aba do chapéu por apenas um segundo. O molho de chaves caiu. O metal bateu nos degraus e o som ecoou por 2 andares. A governanta não se abaixou. Segurou o corrimão com uma das mãos. Seu rosto, antes corado, perdeu completamente a cor. Olhou para Clara como se alguém morto tivesse acabado de subir a escada. "A senhora está bem?" perguntou Clara. Os lábios de Dona Margarida se moveram antes que a voz saísse. "Perdoe. Por um instante eu pensei que você..." Ela parou. Os olhos percorreram o rosto de Clara. Depois subiram para o chapéu cinzento. O choque deu lugar à confusão. "Não", murmurou. "Não pode ser." Pegou as chaves com dedos instáveis e subiu depressa, deixando Clara sozinha no patamar. "Por um instante eu pensei que você..." Clara conhecia o resto daquela frase mesmo sem tê-la ouvido. Era a frase das mulheres da vila. "Você é a imagem de sua mãe." Mas aquilo tornava tudo pior. Como uma governanta do solar de Santa Vitória, a tantas léguas de Boa Esperança, poderia olhar para Clara e enxergar Rosalina, morta havia muitos anos. A mãe nunca mencionara aquela casa. O pai também não. E naquela escada silenciosa, Clara sentiu que a pergunta escondida por trás da navalha acabara de se tornar muito maior. Nos 3 dias seguintes, Clara quase não viu o céu. Beatriz precisava ser vestida para o desjejum, trocada para os passeios, novamente arrumada para o chá e preparada durante quase 2 horas para cada noite de jantar e música. Entre uma roupa e outra, havia luvas para limpar, barras para corrigir, saias para passar e cabelos para enrolar. E Beatriz falava sem parar sobre o Duque. Ele olhou 2 vezes para mim no jantar. A filha da baronesa de Itaboraí tentou sentar ao lado dele na noite musical, e ele saiu para perto da janela. Mas quando eu cantei, ficou. Mamãe diz que ficou por minha causa. Clara prendia grampos e respondia apenas o necessário. Na lembrança dela, Natanael não parecera frio quando se ajoelhara no cascalho. Por alguns segundos, falara como um homem comum. Mas criadas de visitantes não conviviam com duques. Viam corredores de serviço, dispensas, roupas e escadas. Isso servia a Clara. O que não conseguia esquecer era o rosto sem cor de Dona Margarida. A governanta passou a evitá-la. Clara tinha certeza. 2 vezes os caminhos das duas deveriam ter se cruzado durante as refeições dos empregados. E 2 vezes Dona Margarida encontrou motivo para sair. Em outra ocasião, Clara sentiu alguém observando enquanto comia e encontrou a velha senhora parada na porta. Havia no rosto dela medo, tristeza e algo parecido com saudade. Depois a porta ficou vazia. Na terceira noite, Beatriz demorou muito para dispensá-la.
Voltou de uma partida de cartas, convencida de que o Duque a escolheria porque fora seu parceiro durante parte do jogo. Exigiu que Clara escovasse o cabelo, guardasse o vestido, dobrasse as luvas e ouvisse o relato inteiro mais de uma vez. Quando finalmente foi liberada, a casa estava silenciosa. Clara subia para o sótão com uma vela quando encontrou o corredor bloqueado por dois criados que tentavam mover um enorme armário. Passe pela galeria e desça a escada do outro lado, disseram. Ela abriu a porta indicada e parou. A galeria de retratos atravessava uma ala inteira do solar de Santa Vitória. A lua entrava pelas janelas altas e desenhava faixas claras sobre o chão. Na parede oposta, gerações da família Albuquerque observavam o corredor em pinturas antigas. Homens de uniforme, mulheres de seda, crianças, cavalos, caçadas e rostos de pessoas que haviam morrido muito antes de Clara nascer. Ela caminhou depressa. Não pertencia ali. A chama da vela fazia as molduras douradas brilharem quando uma cor chamou sua atenção. Cobre. Clara parou sem decidir parar. Levantou a vela. O quadro era mais recente do que os retratos ao redor. Mostrava duas jovens sentadas num banco de pedra em um jardim de rosas. Uma tinha cabelos escuros, vestido de boa seda, pérolas discretas e um olhar sério, gentil. A outra vestia-se de forma mais simples. O pintor a capturara rindo, e uma longa mecha de cabelo acobreado caía sobre seu ombro. As duas seguravam as mãos uma da outra. Clara deixou de respirar. Conhecia aquele rosto. O pai possuíra uma pequena miniatura de Rosalina, guardada sobre a escrivaninha até morrer. Na noite do enterro, antes que Inês pudesse recolher os objetos pessoais dele, Clara pegara a miniatura e a costurara na barra do próprio vestido. Ainda estava ali. A mulher do retrato era sua mãe. Mamãe, sussurrou. Rosalina jamais falara daquele jardim. Eduardo jamais mencionara que a esposa frequentara o solar de Santa Vitória. Clara aproximou a vela do rosto da outra jovem. Quem era ela? Passos soaram atrás. Botas, sem pressa. Clara se virou tão rápido que a chama quase apagou. Natanael de Albuquerque surgiu da sombra. Estava sem o casaco, com a gravata afrouxada e um livro numa das mãos, como um homem que lia tarde e encontrara uma luz onde não deveria haver ninguém. Parou a poucos passos. Os olhos foram de Clara para o quadro e voltaram. Ela fez uma reverência. Perdão, Excelência. O corredor estava bloqueado e mandaram que eu passasse por aqui. Eu me perdi. Está muito tarde. Minha senhora demorou para recolher-se. O Duque não mandou que fosse embora. Aproximou-se do retrato. Você estava olhando para esta pintura. A luz chamou minha atenção. Há centenas de anos de família nestas paredes, disse Natanael. E você parou justamente diante deste quadro pequeno. Clara sentiu o instinto ordenar cautela. Foi o cabelo da moça, Excelência. É uma cor rara. Só isso. Sim, respondeu o Duque lentamente. Muito rara. Ele olhou para o chapéu que escondia a cabeça dela. Você conhece essa mulher? A pergunta pareceu ocupar todo o corredor. Clara olhou para o rosto pintado de Rosalina e sentiu a miniatura costurada na barra do vestido como se pesasse uma arroba. Não, Excelência. Nunca a vi. A mentira saiu tranquila demais. Natanael percebeu alguma coisa. Clara viu, mas ele apenas assentiu. A escada fica depois da segunda porta. Da próxima vez, use o caminho dos empregados. Boa noite, Excelência. Ela se afastou, obrigando-se a caminhar. Na porta, olhou para trás. O Duque ainda estava diante do retrato, imóvel sob a luz da lua. Foi só ao chegar à escada que Clara recordou a pequena placa de latão na parte inferior da moldura. Lera sem realmente compreender. O primeiro nome estava intacto, Catarina de Albuquerque. O segundo fora raspado com uma lâmina. Alguém passara metal sobre metal, repetidas vezes, até destruir quase todas as letras. Quase. As primeiras ainda podiam ser distinguidas. Rosa, Rosalina. Clara encostou a mão à parede. Alguém não apenas conhecera sua mãe naquela casa. Alguém tentara apagar o nome dela. Naquela mesma madrugada, Natanael também não dormiu. Foi ao gabinete, acendeu uma lamparina
e abriu a gaveta mais baixa da escrivaninha. De lá retirou uma carta cujas dobras estavam gastas de tantas leituras. Sua mãe escrevera pouco antes de morrer, quando as mãos já falhavam e a letra se inclinava de modo irregular. Meu querido Natanael, dizia o início, quando você ler isto, eu já terei partido. Deixei uma coisa por fazer, uma injustiça que me envergonha, e só confio em você para terminá-la. Catarina contava que, muitos anos antes, tivera uma amiga mais querida do que irmã. O pai de Catarina a considerava inferior à família. O marido, futuro pai de Natanael, concordara. Uma acusação fora feita dentro do solar de Santa Vitória. A amiga saíra humilhada e proibida de escrever. Catarina obedecera ao marido e ao pai por anos. Chamava essa obediência de seu maior pecado. Quando finalmente soubera da amiga novamente, recebera a notícia de que ela estava morrendo. A mulher deixara uma filha. Encontre-a, pedia Catarina. O que está guardado nesta casa pertence a ela. Há uma dívida que nossa família precisa pagar. Nunca vi a menina crescida. Sei apenas que é a imagem da mãe. E a mãe, minha Rosalina, tinha cabelos como fogo de outono. Você a viu quando era muito pequeno. Ela o carregou nas costas pelo jardim e você chorou quando foi embora. Natanael fechou os olhos. Havia 6 anos que enterrara a mãe e carregava aquela promessa. Tentara encontrar a filha de Rosalina. Quase nada restara. O pai destruíra correspondências, queimara papéis, afastara empregados antigos e fizera desaparecer registros relacionados ao período. Catarina, talvez com medo de a carta ser lida por outra pessoa, não escrevera sobrenomes nem locais precisos. Natanael possuía apenas um nome, Rosalina, uma descrição de cabelos acobreados e um quadro cuja placa fora mutilada. Havia ainda um pequeno cofre de ferro dentro do gabinete antigo da mãe. Ninguém encontrara a chave. O molho de chaves pessoais de Catarina fora enterrado com ela por ordem expressa, uma excentricidade que toda a região comentara na época. Natanael tentara as chaves do pai. Nenhuma servira. Um serralheiro do Rio de Janeiro oferecera abrir a caixa à força. O duque recusara sem saber explicar por quê. A mãe escrevera que certos documentos estavam guardados e trancados, como se a própria fechadura fizesse parte da promessa. Depois de anos de busca sem resultado, Natanael tomara uma decisão desesperada. Convidara para 2 semanas no solar todas as famílias de posição de uma grande área da província, sob o pretexto de procurar uma esposa. Era um plano cruel, de certa maneira. Muitas jovens haviam sido levadas até ali por mães convencidas de que poderiam sair como futuras duquesas. Natanael sabia que provavelmente decepcionaria todas. Ele não observava seus vestidos. Procurava um rosto que não lembrava direito e cabelos que nunca esquecera da descrição. Até então, vira tons de preto, castanho e dourado. Nenhum cobre. E agora havia a criada do chapéu cinzento. Uma moça que se detivera no único retrato que importava. Uma moça cuja negativa demorara uma fração de segundo além do natural. Uma moça que usava um chapéu pesado dentro da casa, nas cozinhas e corredores, quando as demais empregadas usavam toucas leves. Qual é a cor do seu cabelo? Pensou Natanael. Poderia simplesmente ordenar que removesse o chapéu. Era o duque. Ela obedeceria. A ideia morreu no instante seguinte. Seu pai teria feito isso sem hesitar. Teria encurralado uma criada sem proteção e transformado curiosidade em ordem. Natanael não seria o pai. Havia outra pessoa na casa que sabia mais do que dizia. Dona Margarida servia aos Albuquerque havia 4 décadas. Conhecera Catarina quando as duas eram jovens. E desde a chegada dos convidados, agia de forma estranha. Derrubava objetos, esquecia instruções e evitava determinados corredores. Na manhã seguinte, o duque encontrou-a na despensa conferindo potes contra um livro de contas e errando a soma porque a página tremia. Dona Margarida. Excelência. Ela fez uma reverência. Natanael fechou a porta. A senhora serviu minha mãe durante muitos anos. Nunca forcei certas perguntas, porque acreditei que, se houvesse algo que eu devesse saber, me contaria. Talvez eu estivesse errado.
O livro baixou alguns centímetros nas mãos da governanta. Vou perguntar em nome de minha mãe. E quero a verdade. A velha senhora pareceu preparar-se para uma tempestade. Quem é a moça do chapéu cinzento que veio com a família Siqueira? A cor sumiu de seu rosto. A boca se abriu. Antes que respondesse, a porta da despensa se abriu. Excelência, perdoe interromper. Inês de Siqueira entrou sorrindo, um xale sobre o braço. Os olhos passaram do duque à governanta e compreenderam imediatamente mais do que deveria. Disseram que encontraria Dona Margarida aqui. Minha filha está com a garganta delicada antes da música desta noite. Mas ouvi por acaso sua pergunta. Não pode estar falando da pobre Clara. Ela deu uma risadinha treinada. É uma moça que meu falecido marido acolheu por caridade e que mantive por compaixão. Eu a teria deixado em casa, mas hoje é tão difícil conseguir ajuda honesta. Natanael não corrigiu nada. Inês continuou, baixando a voz como quem compartilha uma situação desagradável. Tivemos um problema de parasitas na região. Foi necessário raspar a cabeça da menina. Ficou numa condição deplorável. Por isso insisto no chapéu, para não causar desconforto a ninguém. Recomendo, aliás, que os demais empregados não se aproximem muito. O duque ficou em silêncio. Obrigado, senhora, disse por fim, com cortesia gelada. Como é cuidadosa. Saiu da despensa sem olhar para trás. Por isso não viu Inês encarar Dona Margarida durante um longo segundo antes de também sair. Mas já vira o suficiente. Caminhou pelo corredor lentamente. Inês cometera em poucos minutos um erro que anos de papéis queimados não haviam cometido. Ela respondera a perguntas que ele não fizera. Natanael não mencionara cabelo raspado. Não perguntara por doença. Não perguntara por que ninguém devia aproximar-se da jovem. Ninguém constrói uma muralha em volta de um campo vazio, pensou. E a pergunta tornou-se ainda mais precisa. Se a cabeça foi raspada, qual era a cor antes? Durante os 2 dias seguintes, tentou conseguir alguns minutos a sós com Clara. Inês não permitiu. Tornou-se a hóspede mais atenta do solar. Se Natanael caminhava pelo jardim, ela surgia com Beatriz. Se ele se aproximava da ala dos empregados, aparecia com alguma dúvida sobre os lugares no jantar. Clara desaparecera das áreas visíveis da casa. O duque a viu apenas uma vez ao amanhecer, carregando água à distância. Quando atravessou o gramado, a jovem já tinha sumido e Inês, de forma quase absurda, surgira perto dele comentando sobre o tempo. Clara estava sendo escondida. Natanael precisava de prova antes de agir. O acaso resolveu fazer aquilo que o duque ainda não conseguira. Na quinta tarde, pouco antes do jantar, as cozinhas estavam em plena atividade. Panelas ferviam, assados giravam, criadas atravessavam o ambiente e todos trabalhavam como se uma batalha estivesse prestes a começar. Clara estava ali porque Beatriz exigira que uma faixa de seu vestido fosse passada novamente. Ela segurava o ferro quente quando ouviu um grito. Depois veio um ruído profundo, como uma respiração violenta. O fogo subiu pela parede perto do segundo fogão. Talvez uma panela de gordura tivesse sido deixada perto demais das chamas. Ninguém soube ao certo. Em segundos o fogo alcançou ervas penduradas, madeira antiga e gordura acumulada nas superfícies. A fumaça tomou o teto. Fogo. A cozinha se esvaziou em pânico. Panelas caíram. Portas foram abertas. Pessoas correram para o pátio. Clara foi levada pelo fluxo quase até a saída. Então ouviu uma criança chorando. O som vinha de dentro da fumaça. Ela parou. Naquele momento, Clara não sabia que Dona Margarida criava o neto de 6 anos desde a morte da filha. Não sabia que o menino, Tomás, tinha o hábito de se esconder em cantos proibidos para brincar. Não sabia que ele estava atrás de barris, junto ao segundo fogão. Só ouviu o choro. Pegou uma tina com água e despejou sobre a própria cabeça e os ombros. Abaixou-se sob a fumaça e voltou. O calor parecia uma parede. A fumaça ardia nos olhos e na garganta. "Onde está?" gritou rastejando sobre as pedras. "Grite para mim! Aqui!" A voz infantil veio entre soluços. Clara o encontrou encolhido num canto, os braços sobre a cabeça.
As chamas já alcançavam as ervas acima dele, e pequenos pedaços incandescentes caíam. Ela puxou o menino contra o peito, envolveu sua cabeça com o avental molhado e correu curvada em direção à porta. Quase conseguiu sair sem ser atingida. Uma prateleira, com o suporte queimado, desabou quando ela passou. Não tocou na criança. Acertou Clara no ombro e na lateral da cabeça, jogando-a contra o batente. Ao virar o corpo para proteger Tomás, um saco em chamas rasgou a aba do chapéu. Clara sentiu o calor perto da orelha. A fita se rompeu. Mãos a puxaram para o pátio. O menino foi arrancado de seus braços por Dona Margarida, que gritava o nome do neto. Clara caiu de joelhos, tossindo fuligem. O chapéu queimado caiu na vala de água. Não havia mais nada escondendo sua cabeça. O pátio estava cheio de gente. Cozinheiras, criados, cocheiros, tratadores, empregados dos hóspedes e homens da propriedade. O fogo iluminava a porta atrás dela. Todos viram a jovem encharcada, ajoelhada nas pedras, com a cabeça raspada até a pele. O silêncio que se formou não tinha relação com o incêndio. Clara fechou os olhos. Esperou o riso. Esperou a repulsa. Esperou ouvir a voz de Beatriz chamando-a de ganso depenado diante de uma plateia maior. Então as pessoas abriram caminho. Botas vieram correndo. Natanael surgira no pátio ao primeiro alarme e ajudava a organizar fileiras de baldes. Agora parou a poucos passos de Clara. Ela ergueu o rosto porque já não havia nada a esconder. Olhou diretamente para ele e percebeu algo que nunca esqueceria. Todos os outros encaravam sua cabeça nua. O duque olhava para seu rosto, para seus olhos. A expressão dele não era nojo, pena ou simples surpresa. Parecia a expressão de alguém tentando reconhecer uma sala escura da infância, esperando que a visão se ajuste porque sabe que conhece aquele lugar. "Excelência, a bomba de água!" gritou alguém. O instante se desfez. Natanael voltou-se e começou a dar ordens. Dona Margarida apareceu diante de Clara, ainda abraçada ao neto, chorando. "Deus lhe pague, menina. Ele é tudo que tenho. Tudo." O incêndio foi controlado antes de destruir a casa. Queimou parte da cozinha, uma despensa e estragou o jantar. O solar permaneceu inteiro. Para os convidados, à meia-noite, já se transformara numa aventura a ser contada entre carnes frias e vinho. Clara foi colocada na pequena sala de Dona Margarida, apesar de protestar. A mão queimada recebeu pomada. O ombro foi examinado. Deram-lhe uma bebida quente que mal conseguiu engolir. Inês apareceu uma única vez à porta. Viu Clara deitada, a cabeça descoberta diante de todos, e por um instante o medo e a fúria atravessaram seu rosto. Depois sorriu para os outros e agradeceu a Deus, porque a moça estava viva. Saiu. Clara dormiu profundamente. Por isso não soube que, no meio da madrugada, alguém bateu à porta de Dona Margarida. A governanta abriu usando um xale e segurando uma vela. O duque estava no corredor dos empregados, com a camisa manchada de fumaça e as mãos feridas pelo trabalho no incêndio. "Excelência, o menino está bem. Está dormindo. Sobre os danos podemos falar pela manhã." "Margarida", disse ele. A velha senhora congelou. Durante 40 anos, os homens daquela casa a chamaram de Dona Margarida ou governanta. Catarina fora uma das poucas pessoas que, na juventude, pronunciara seu nome daquele jeito simples. O queixo dela começou a tremer. "Chega de silêncio", disse Natanael. "Chega de esperar. Se respeitar os mortos significa repetir a injustiça deles, então chega também desse respeito. Eu vi aquela jovem no pátio. Vi seu rosto. Já vi aqueles olhos nesta casa quando era criança. E a senhora sabe onde." Ele deu um passo. "Vai me deixar entrar. Vai sentar. E vai contar tudo." A pequena sala da governanta cheirava a cera e lavanda. O fogo da lareira se reduzira a brasas. Dona Margarida sentou-se como alguém diante de um juiz, as mãos entrelaçadas no colo. Natanael ficou na cadeira oposta, inclinado para a frente. O relógio marcou quase um minuto inteiro antes que ela começasse. "Fiz uma promessa à sua mãe, Excelência, no leito de morte. Prometi silêncio.
Guardei por muitos anos e teria levado comigo para o túmulo. Ergueu o rosto. Mas aquela moça entrou numa cozinha em chamas e trouxe meu Tomás vivo nos braços. Seja qual for minha dívida com os mortos, devo mais a ela agora. E acredito que Dona Catarina diria o mesmo. Natanael respirou devagar. A mulher do retrato. Quem era? Rosalina Faria, respondeu a governanta. Pronunciar o nome pareceu feri-la. Filha de um médico de vila. Sem fortuna, sem título. Ela e sua mãe se conheceram ainda meninas num colégio no Rio. Tornaram-se inseparáveis. Dona Catarina a trazia para passar temporadas aqui. Nunca vi esta casa tão viva como naqueles anos. Sua mãe era quieta e cuidadosa. Rosalina era fogo. Cantava nos corredores, discutia com os jardineiros, ria alto demais para o gosto do velho duque. Dona Margarida olhou para a porta por força de um hábito de décadas. Seu avô dizia que ela não tinha criação suficiente para esta casa. O que ela tinha, excelência, era mais graça num dedo do que muita gente de sobrenome inteiro. E o retrato? Sua mãe mandou pintar escondido. Pagou com o próprio dinheiro. Foi no verão antes de tudo dar errado. O que aconteceu? Estavam acertando o casamento de Dona Catarina com seu pai. União de famílias, patrimônio, essas coisas. Sua mãe aceitava porque acreditava ser dever dela. Rosalina passava a temporada aqui. A governanta apertou as mãos. Então desapareceram as esmeraldas de sua avó. Um conjunto antigo que seria dado a Dona Catarina depois do casamento. Procuraram por toda parte. Encontraram as pedras costuradas no forro da mala de Rosalina. Natanael sentiu o estômago endurecer. Ela foi acusada diante de toda a casa. Seu avô lhe deu até o amanhecer para partir. Disse que, se escrevesse a Catarina ou voltasse à região, a denunciaria às autoridades e faria com que fosse presa. Uma filha de médico contra a palavra de uma família como esta não tinha chance. Dona Margarida engoliu em seco. Eu era ajudante de arrumação. Ajudei Rosalina a colocar as coisas na mala. Fiquei no pátio com ela na chuva esperando a condução. Ela não chorava. Só olhou para a casa e me disse: Margarida, eu não toquei naquelas pedras. Um dia Deus vai dizer isso em voz alta. As brasas estalaram. Ela roubou? Perguntou Natanael. Sua mãe morreu certa de que não. E a senhora? Também não acredito. Dona Margarida se inclinou. 2 anos depois, quando seu avô morreu e Dona Catarina finalmente pôde ordenar uma revisão dos objetos dele, mandou abrir a caixa forte particular. As esmeraldas estavam lá. Natanael levantou os olhos. As verdadeiras, continuou ela. As pedras encontradas na mala de Rosalina eram imitações muito boas. As joias reais jamais saíram da caixa forte. Foi armado. Foi. Por meu avô e por meu pai. Dona Margarida hesitou e assentiu. Sua mãe confrontou o marido. Eu ouvi parte da discussão através de 2 portas. Ele não negou. Disse que Rosalina era uma ninguém que se tornara importante demais para a futura esposa dele. Disse que o pai apenas protegera a família. Dona Catarina nunca o perdoou. Natanael permaneceu imóvel. De repente compreendeu uma parte inteira da infância. A casa silenciosa. Os pais corteses e distantes. Os jantares em que nunca se olhavam. A frieza que ele aceitara como normal. Rosalina tinha sido o nome daquele inverno permanente. Minha mãe escreveu que recebeu uma carta dela antes de morrer. Recebeu. Muitos anos depois. A carta veio para mim, por fora, porque Rosalina não queria que seu pai a interceptasse. Eu mesma entreguei a Dona Catarina. Havia também um pacote. Sua mãe leu, chorou como eu nunca a tinha visto chorar e depois ficou muito calma. Mandou buscar uma caixa pequena de ferro que pertencera à própria mãe. Colocou a carta e o pacote dentro. E a chave? Perguntou Natanael. Dona Margarida levantou-se. Foi até uma caixa de costura sobre um móvel. Retirou linhas, papéis e uma almofada de alfinetes. No fundo havia um pequeno embrulho de tecido encerado, gasto de tanto ser tocado. Abriu-o. Uma chave escura repousava em sua palma. Natanael não respirou por um instante, mas as chaves dela foram enterradas. Um molho foi. As chaves da casa.
Ela quis que todos soubessem disso porque seu marido procuraria a chave da caixa. A verdadeira nunca esteve naquele molho. Dona Margarida estendeu a mão. Uma semana antes de morrer, Dona Catarina colocou isto comigo. Disse: Margarida, meu marido vai procurar. Não conte nada. Meu filho é jovem e ainda vive sob a autoridade do pai. Mas um dia a pessoa certa vai estar diante de você. Quando isso acontecer, você vai saber. A voz da governanta falhou. Quando Clara levantou o rosto para mim na escada, deixei minhas chaves caírem porque pensei que Rosalina tinha voltado dos mortos. Depois vi o chapéu. Disse a mim mesma que era loucura. Eu lembrava Rosalina como cabelo e riso. Aquela pobre menina estava raspada, escondida, cansada. Tentei convencer-me de que estava vendo fantasmas. Ela colocou a chave na mão do Duque. Hoje, no pátio, à luz do incêndio, vi o rosto dela inteiro. Não sou uma velha vendo fantasmas. Aquela moça é filha de Rosalina. Ou Deus resolveu fazer duas mulheres iguais. A chave quase não pesava. Para Natanael, parecia carregar décadas. Abriremos a caixa pela manhã, disse. Depois falarei com Clara a sós e acabaremos com isso. Levantou-se. Qual é o sobrenome dela? Não sei. Nunca soube o nome do homem com quem Rosalina se casou. A carta chegou sem identificação externa. Dona Catarina queimou a embalagem na mesma noite. Se o sobrenome estiver em algum lugar, está dentro da caixa. Então Clara me dirá de manhã. Natanael acreditou que uma pergunta simples resolveria tudo. Estava enganado. O amanhecer trouxe cheiro de cinza molhada e uma casa inteira alimentando rumores sobre o incêndio. Por instrução de Dona Margarida, Clara foi chamada à pequena sala às 9 da manhã para trocar o curativo da mão. Vestia uma touca limpa que a governanta insistira em lhe dar. O ombro doía. A cabeça permanecia sensível. Natanael entrou como se a visita fosse casual. Clara tentou levantar-se. Permaneça sentada, disse ele. Vim agradecer. O menino que você retirou do fogo é neto de uma mulher que serviu esta família com lealdade durante décadas. O que fez foi uma das atitudes mais corajosas que já presenciei. Clara baixou os olhos. Obrigada, Excelência. Percebi que nem sei seu nome completo. Clara. A governanta parou de mexer na faixa. Natanael repetiu o nome devagar. E sua mãe, Clara? Como se chamava? A pergunta pareceu chegar de muito longe. Desta vez, Clara não pensou em mentir. Rosalina. Minha mãe se chamava Rosalina. A porta abriu sem batida. Então é aqui que a esconderam, disse Inês. Entrou com uma folha dobrada numa mão e dois criados atrás, cuidadosamente posicionados como testemunhas. Os olhos percorreram Natanael, Dona Margarida, a mão de Clara no curativo e compreenderam em um segundo que o tempo estava acabando. Excelência, perdoe a invasão. Na verdade, fico aliviada por encontrá-lo aqui. Não quero que ninguém diga depois que isto foi feito às escondidas. Ergueu a voz para o corredor. Durante a confusão do incêndio, o quarto de minha filha foi mexido. Esta manhã percebemos que a caixa de joias estava desarrumada. Revistamos os poucos pertences da criada. Inês abriu o papel. Pendendo de seus dedos surgiu um broche antigo de ouro, rodeado por pequenas pérolas e com uma flor pintada ao centro. Estava costurado dentro do avental dela. Costurado, excelência. Truque de quem já fez isso antes. Dói-me dizer, mas não é a primeira vez. Há poucas semanas encontramos prata roubada com ela. Tentamos corrigir com caridade. Falhamos. Clara fitou o broche. Nunca o tinha visto. Ainda assim, o mecanismo inteiro lhe era familiar. A colher, a cadeira, a navalha. Agora outra peça escondida e testemunhas previamente escolhidas. Inês continuou. Mandarei preparar a carruagem. Ela volta para Boa Esperança hoje. Depois será entregue à autoridade competente ou a uma casa de correção. Peço apenas que a coragem demonstrada ontem não segue ninguém para aquilo que essa criatura realmente é. Natanael não olhava para Inês. O rosto dele ficara branco. O broche. Reconhecia-o. Durante a infância, vira muitas vezes aquele círculo de pérolas junto ao colo da própria mãe. Uma pequena flor azul no centro.
Catarina o usava com frequência. Duas vozes surgiram dentro dele. Uma dizia que o objeto pertencera à mãe e que isso provava alguma ligação direta com Clara. A outra, mais fria, dizia que qualquer acusação precipitada poderia destruir a jovem. Se ele anunciasse diante das testemunhas que aquele broche pertencera à duquesa, a acusação deixaria de ser um problema doméstico. Clara poderia ser apresentada como alguém que roubara o próprio solar de Santa Vitória. Inês teria criado uma armadilha ainda maior sem saber. A caixa de ferro continuava fechada. O sobrenome ainda não fora confirmado. Natanael precisava de um dia. Sua mãe esperara muitos anos. Ele podia esperar algumas horas. Por isso fez uma coisa que mais tarde consideraria o pior erro de sua vida. Relaxou o rosto. Olhou para Inês com tédio aristocrático. Que situação cansativa para a senhora. Inês piscou. Roubo durante um incêndio em minha casa é assunto sério, continuou ele. Afeta também a honra da minha residência. Deixe o broche comigo. Excelência, pertence à minha filha e é justamente a prova. Prova, repetiu Natanael. Estendeu a mão. Se pretende levar a jovem diante de uma autoridade, o objeto será examinado e as pessoas que afirmam tê-lo encontrado serão ouvidas aqui, onde o fato supostamente ocorreu. A menos que exista algum motivo para a senhora não desejar uma análise cuidadosa. Os olhos dos dois se encontraram. Clara viu uma coisa que julgava impossível. Inês hesitou. Depois colocou o broche na mão do duque. Naturalmente, excelência. Não vejo o que há para examinar, mas respeito seu rigor. Falou em partir hoje. Não há necessidade de levar uma jovem ferida a nenhuma autoridade nesta manhã. A casa ainda se recupera do incêndio. Enviarei um homem de minha confiança à Boa Esperança dentro de 2 dias, e o assunto será tratado de forma correta. 2 dias. Tempo para abrir a caixa, chamar um advogado, levantar documentos e chegar à fazenda com verdade e lei. Era uma decisão cuidadosa. Clara, porém, não sabia de nada disso. Quando se levantou para seguir a madrasta, passou perto do duque. Os olhos dos dois se encontraram. Você não será esquecida, Clara, disse ele baixo. Ela ouviu a frase como a gentileza vazia que pessoas poderosas oferecem aos desafortunados antes de deixá-los desaparecer. Fez uma reverência. Saiu. Dona Margarida ficou à porta chorando em silêncio. A família Siqueira deixou o solar de Santa Vitória em menos de 1 hora. Seria estranho abandonar a temporada a poucos dias do grande baile, sobretudo quando Beatriz ainda acreditava ter chances de se tornar duquesa. Inês tratou de construir uma explicação antes de a bagagem estar presa. A pobre senhora fora vítima da criada que acolhera por caridade. A moça seria tratada em casa com a discrição devida. Beatriz, bondosa demais para permitir que uma empregada arruinasse a temporada do duque, retornaria ao baile. Algumas mães apertaram as mãos de Inês em solidariedade. Antes de a carruagem sair do portão, a história já mudara. A cabeça raspada, segundo os rumores, fora punição por roubos anteriores. Depois alguém insinuou que a própria Clara talvez tivesse provocado o incêndio. Ela voltou para a Boa Esperança no assento externo, sob chuva. Naquela noite, foi trancada no pequeno quarto perto da cozinha. Ouviu as vozes de Inês e Beatriz no andar acima. Compreendeu que alguma coisa saíra do controle da madrasta no solar e que, por motivo que ainda não entendia, ela se tornara mais perigosa do que antes. A resposta veio ao amanhecer. A tranca correu. Inês apareceu vestida para a viagem e jogou uma bolsa velha sobre a cama. Levante. Você vai embora. Para onde? Para qualquer lugar onde aceitem gente como você. Clara sentou-se devagar. E a autoridade? O duque disse que mandaria alguém. Não haverá autoridade. Não haverá julgamento onde você fique contando histórias sobre broches e grandes casas. Você simplesmente vai desaparecer. Inês aproximou-se. A partir de hoje, sua história é simples. Trabalhou aqui. Roubou. Foi dispensada sem carta de recomendação. Antes do meio-dia, casas importantes da região terão recebido essa informação. Baixou a voz. Quando o homem do duque chegar amanhã,
Direi que você fugiu de madrugada e levou castiçais de prata. Haverá testemunhas. Se aparecer novamente nesta região, essa acusação estará esperando. Uma moça sem família pode passar anos presa por muito menos. Clara ficou de pé. Fez finalmente a pergunta que a perseguia. O que a senhora acha que eu sei? Algo se moveu nos olhos de Inês. Siga para o leste. Há pão na bolsa. É mais do que merece. Chovia forte quando Clara deixou Boa Esperança. A cabeça raspada estava enrolada num pano de cozinha. A mão queimada latejava sob o curativo. Os sapatos logo ficaram encharcados. Levava 2 pequenas moedas costuradas na barra do vestido, ao lado da miniatura de Rosalina, um pedaço de pão e um nome que Inês espalhava pela região mais depressa do que ela conseguia andar. Clara caminhou. Não tinha outra opção. Passou por sulcos cheios de água, desviou de carros de boi e seguiu enquanto a chuva entrava pela roupa. Em algum ponto daquela manhã, uma parte dela que se dobrara durante 3 anos finalmente falou. A voz interior não disse para desistir. Disse outra coisa. Ela tem medo de você. Sempre teve. Continue viva o suficiente para descobrir por quê. Ao cair da tarde, Clara alcançou uma pequena vila chamada Nossa Senhora do Carmo. Havia uma estalagem simples perto da estrada, com luz amarela nas janelas e cheiro de sopa saindo da cozinha. Clara apareceu na porta dos fundos. Não pediu esmola. Pediu trabalho. Posso lavar panelas, varrer, carregar água. Só preciso de um canto para dormir esta noite. A dona da estalagem, Dona Petronilha, era uma viúva de rosto quadrado e olhos atentos. Observou a faixa na mão, o pano na cabeça, os sapatos destruídos e a forma como Clara sustentava o olhar. As panelas estão ali. A sopa sai mais tarde. Você vai comer também. Clara trabalhou até os braços tremerem. Comeu uma tigela de sopa quente. Dormiu perto da cozinha. Por uma noite, aquilo foi misericórdia suficiente. Na mesma noite, muitas léguas a oeste, Natanael finalmente examinou o broche. Passara o dia preso entre os hóspedes, os reparos da cozinha e as obrigações de anfitrião. Mandaram um mensageiro buscar o advogado da família. Planejava abrir a caixa de ferro ao amanhecer, quando pudesse organizar tudo com método. Mas o broche estava no bolso interno do casaco desde a manhã. No gabinete sozinho, colocou-o sob a luz da lamparina. A flor azul. O círculo de pequenas pérolas. Uma delas faltava. O ouro estava gasto pelo uso. Era exatamente o broche de Catarina. Natanael imaginou primeiro que Inês o tivesse roubado do solar de Santa Vitória em alguma visita antiga. Talvez tivesse comprado parte dos objetos vendidos após a morte da mãe. Talvez cometera a estupidez de plantar uma joia dos Albuquerque dentro da própria casa dos Albuquerque. Virou o broche para examinar o fecho. Parou. Havia palavras gravadas no verso, quase apagadas por décadas de contato com tecido. Para minha Rosalina. Irmãs escolhem uma a outra. Catarina. Natanael ficou imóvel. A história inteira mudou de forma. O broche não fora roubado do solar. Catarina o dera a Rosalina. Rosalina o levara consigo quando foi expulsa. A joia passara por seu casamento, sua casa, sua morte e os pertences deixados para a filha. Depois Eduardo morrera, Inês assumira Boa Esperança e vasculhara tudo o que pertencera à primeira esposa. A madrasta não escolhera um objeto qualquer para incriminar Clara. Escolhera o broche da própria mãe da jovem. E em anos avaliando o preço das coisas de Rosalina, nunca tivera curiosidade de virar aquela peça e ler a inscrição. Natanael fechou os dedos sobre o ouro. Clara, disse para o gabinete vazio. A filha de Rosalina estivera diante dele. Ele fizera a pergunta certa. A porta abrira no segundo errado, e ele deixara Inês levá-la. Não esperaria amanhecer. Foi buscar Dona Margarida. Abriram a caixa de ferro naquela mesma madrugada, na antiga sala de Catarina, que permanecia fechada havia anos. As capas de tecido ainda cobriam os móveis. A governanta acendeu velas. Natanael colocou a pequena caixa sobre a escrivaninha da mãe e introduziu a chave que passara décadas escondida entre linhas e alfinetes. A fechadura resistiu.
Depois cedeu com um estalo curto. Dentro, embrulhados em seda azul desbotada, havia 3 objetos: uma carta, um documento grosso, dobrado e selado, e uma aliança de ouro simples, muito gasta. A carta estava endereçada a Catarina, com uma observação de que deveria ser mostrada também à filha da remetente, se Deus permitisse. Natanael abriu primeiro. A letra era rápida e irregular, mas calorosa. Minha Catarina, se isto chegar a você, então os médicos acertaram a respeito de nós duas, e não há mais tempo para orgulho. Escrevo primeiro o que importa. Eu a perdoei muitos anos atrás, embora hoje saiba que quase nada havia para perdoar. Éramos meninas diante de homens velhos que tinham dinheiro, lei e posição. Nós tínhamos apenas um jardim de rosas e uma a outra. Nunca me arrependi de ter escolhido nossa amizade. Natanael precisou interromper a leitura. Dona Margarida chorava do outro lado da mesa. Ele continuou. Casei com um homem bom, Eduardo de Siqueira, dono de terras modestas e de um coração maior do que as terras. Contei a ele tudo o que aconteceu em Santa Vitória. Ele acreditou em mim antes que eu terminasse. Tivemos uma filha, Clara. Ela tem sua calma e minha teimosia, mas acima de tudo é ela mesma, e é a melhor de nós. A carta mencionava que Rosalina estava doente e que Eduardo se casara novamente, acreditando que Clara precisaria de uma mãe. Não escreverei contra a nova esposa dele, dizia Rosalina. Direi apenas isto. Já a vi contar colheres quando pensa que ninguém observa. Já a vi olhar para minha filha de um modo que me fez preparar o que talvez pareça excesso de cuidado. Junto à carta estava uma cópia autenticada do verdadeiro testamento de Eduardo de Siqueira. Rosalina escrevera que convencera o marido a fazê-lo no Rio de Janeiro e deixar outra via com um escritório jurídico. O documento determinava que Clara receberia a Fazenda Boa Esperança, suas terras, rendas e bens, quando se casasse ou alcançasse determinada idade. Até lá, tudo deveria ser apenas administrado em benefício dela. Se minha Clara um dia precisar, e eu já não estiver aqui, mostre a ela esta carta, o testamento e minha aliança. Diga que a mãe foi chamada de ladra dentro de uma grande casa, saiu com a cabeça erguida e viu a verdade cumprir seu encontro. A verdade sempre chega. Às vezes, apenas chega tarde. A última frase era a mesma gravada no broche. Irmãs escolhem uma a outra. Sua Rosalina. Natanael colocou a carta sobre a mesa com extremo cuidado. Abriu o testamento. Leu uma vez, depois outra. A Fazenda Boa Esperança pertencia a Clara. As lavouras, as rendas, a casa, os móveis, tudo. O documento que Inês usara após a morte de Eduardo, aquele que lhe dava controle total e transformara a verdadeira herdeira em criada dentro da própria casa, só podia ser falso, adulterado ou baseado numa suposta revogação inexistente. Durante 3 anos, Inês gastara dinheiro que não era seu. Comprara sedas para Beatriz com a renda de Clara. Expulsara empregados pagos pelo patrimônio de Clara. Dormira no quarto principal de uma casa pertencente a Clara. E sabia. Sempre soubera. Por isso tinha medo de uma única pessoa fazer a pergunta certa. Agora ninguém vai saber quem você é. Natanael ouviu a frase de Inês de outro modo. Ela não raspou a cabeça de Clara por causa de uma colher, disse. Raspou o nome dela. Levantou-se de repente. Margarida, acorde meu criado. Quero meu cavalo e 2 homens montados antes de meia hora. Mande também um mensageiro esta noite ao escritório Peixoto e Filhos, no Rio. Preciso do original que eles guardam e de todos os papéis relacionados ao testamento de Eduardo de Siqueira. E os convidados? O baile será em 3 dias. Meu administrador cuidará deles. Diga que negócios urgentes me chamaram para fora. Chegou à Fazenda Boa Esperança pela manhã coberto de lama. Trazia a carta e a cópia do testamento junto ao peito, mas ainda não possuía o original do Rio. Era tarde demais. Inês recebeu-o numa sala confortável, fingindo surpresa e preocupação. Clara? Oh, excelência, que vergonha! Fugiu durante a noite. Levou castiçais de prata. A cozinheira pode confirmar que estavam na sala antes e sumiram pela manhã.
Essas moças ingratas são assim, depois de tudo que fizemos por ela. Natanael olhou a mulher durante um longo momento. Ela acreditava ter vencido. Na mente de Inês, Clara estava solta pelas estradas, sem recomendação, acusada de crime e incapaz de voltar para casa. A ameaça se afastava a cada hora. O Duque compreendeu que a melhor arma naquele instante era permitir que Inês continuasse se sentindo segura. Senhora, disse com calma, espero ver sua família no grande baile. Inês quase sorriu de alívio. Será uma honra, Excelência. Natanael fez uma reverência e saiu. Assim que montou, virou para o leste. Começou uma busca que o destruiria uma vila por vez. Era difícil procurar alguém que passava a vida tentando não ser notado. Clara caminhava sob chuva, cobria a cabeça, gastava pouco e tinha razões para evitar pessoas. Nos primeiros postos de estrada, ninguém se lembrava dela. Depois vieram notícias piores. As cartas de Inês haviam corrido mais rápido do que qualquer cavalo do Duque. Em 2 vilas, Natanael ouviu a mesma descrição. Uma ladra de cabeça raspada. Perigosa. Convincente. Mandada embora de uma família honrada. Cuidado com a prata se ela aparecer pedindo trabalho. Numa venda, um carreteiro contou que vira uma jovem semelhante ser expulsa da cozinha com insultos. Natanael apertou a mandíbula até doer. Na vila de Nossa Senhora do Carmo, encontrou Dona Petronilha. A viúva observou a roupa enlameada, o cavalo cansado e os homens que o acompanhavam. Se está procurando a moça de cabeça raspada, ela ficou aqui 2 noites, disse. Natanael desmontou. Onde está? Partiu ontem. Por quê? Dona Petronilha cruzou os braços. Porque chegou uma carta na casa do vigário falando de uma ladra. Ao meio-dia, 3 fregueses disseram que não beberiam enquanto ela trabalhasse na cozinha. Tenho uma estalagem para sustentar. Mandei a moça embora. A expressão da mulher endureceu de vergonha. Não me orgulho. Foi a melhor trabalhadora que entrou por aquela porta em anos. Agradeceu pela sopa como se eu tivesse servido um banquete. Dei pão, uma moeda e um boné velho do meu falecido marido. Ela não reclamou. Isso foi o pior. Para onde foi? Perguntou pelo porto de Angra e por um escritório que contrata mulheres sem carta de recomendação. Dizem que recrutam para casas e fábricas no litoral e no sul. Aceitam qualquer uma porque o trabalho é duro e ninguém volta cedo. Dona Petronilha apontou para a estrada. Se é essa a moça, Excelência, cavalgue. Natanael cavalgou. Chegou ao porto no fim do 2º dia com o cavalo quase no limite. O ar cheirava a sal, peixe, madeira molhada e carvão. Encontrou o escritório de contratação acima de um armazém. Um escriturário percorreu um livro grosso com o dedo. Cabeça raspada, mão queimada, jovem. Aqui. Natanael inclinou-se. Clara de Siqueira. Assinou ontem para serviço doméstico. Embarque numa embarcação costeira ao amanhecer. Depois seguiria para uma fábrica de tecidos. Qual embarcação? Santa Providência. Cais Leste. Natanael já saía antes de o homem terminar. O cais estava em caos. Lampiões balançavam. Caixas, sacos e passageiros formavam filas diante de um casco escuro. O Duque desceu entre as pessoas com uma lanterna emprestada, olhando rosto após rosto. Mulheres idosas, crianças magras, trabalhadores, um soldado mutilado, nenhuma Clara. No acesso ao navio, um responsável segurou uma tábua com a lista dos passageiros. Clara de Siqueira, disse Natanael. Jovem, mão queimada. Devia embarcar hoje. O homem passou a luz pelos nomes. Aqui. Havia uma linha de tinta atravessando o registro. Desistiu. Desistiu? Veio até o cais, entregou o lugar a uma viúva com um menino doente que não tinha dinheiro suficiente para a passagem e foi embora. Natanael sentiu a exaustão virar desespero. Para onde? Não sei. Ela disse alguma coisa? O homem coçou a barba. Falou para a viúva que precisava se despedir da mãe primeiro, enquanto ainda podia. Depois saiu andando. A mãe. Rosalina estava morta havia muitos anos. Natanael passou a viagem de volta repetindo a frase.
Ninguém se despede de uma lembrança como se fosse lugar. Clara iria a um túmulo. O túmulo de Rosalina não estava em Boa Esperança. Se estivesse, a jovem não precisaria afastar-se ainda mais da região, nem enfrentaria o risco de voltar para perto de Inês. Onde então? A carta de Rosalina não trazia vila. Apenas dizia que era filha de um médico e que se casara com Eduardo. Natanael retornou ao solar de Santa Vitória no meio da madrugada anterior ao baile. A casa estava acesa, cheia de preparativos. Por um instante pensou em cancelar tudo. Não cancelou. O baile deixara de ser celebração. Agora era armadilha. Inês e Beatriz já haviam confirmado presença, agradecendo de maneira entusiasmada porque o próprio Duque mandara uma de suas carruagens buscá-las. Natanael ordenara isso de propósito. Toda a região entenderia o gesto como sinal de futura proposta de casamento. Beatriz acreditaria. Inês acreditaria. E coisas que se sentem seguras permanecem paradas. No gabinete, esperava por ele Dr. Joaquim Peixoto, jovem advogado que viajara desde o Rio, levando uma pasta que não permitira a nenhum criado tocar. Colocou sobre a mesa o original do testamento de Eduardo de Siqueira. Era idêntico à cópia guardada por Catarina. Assinado, testemunhado e registrado. Junto havia correspondências antigas. Entre elas, uma carta enviada por Inês semanas depois da morte de Eduardo, afirmando que o marido revogara o testamento no leito de morte e que outro documento mais recente fora apresentado localmente. Meu pai escreveu 2 vezes pedindo detalhes da revogação, explicou Joaquim. Nunca recebeu resposta. Na época não havia base suficiente para ir além. Mas, se o documento usado pela senhora Inês for como me disseram e as testemunhas forem as que constam no processo, então temos falsificação de testamento, apropriação de rendas e fraude prolongada. O advogado ajustou os óculos. Com o original, a cópia guardada pela falecida duquesa e a herdeira viva identificada, a fazenda Boa Esperança volta para Clara. E Dona Inês enfrentará consequências sérias. Se encontrarmos Clara, disse Natanael, essa é a dificuldade imediata. Dona Margarida estava num canto, recusando-se a dormir enquanto não soubesse das notícias. Natanael repetiu em voz alta a única pista. Ela foi se despedir da mãe. A governanta ergueu a cabeça lentamente. Santa Maria do Vale. Os 2 homens se viraram. A aldeia de onde Rosalina veio, explicou. O pai dela era médico lá. Ela falava da igreja pequena e de um pé de nogueira no cemitério, plantado pelo avô. Dizia que o pai tratava gente pobre sem cobrar e morreu com uma caixa cheia de contas nunca recebidas. Os olhos de Dona Margarida se encheram. Uma vez Rosalina disse que, quando morresse, não queria lugar elegante. Queria ser enterrada debaixo da nogueira, ao lado do pai, onde as crianças entravam para pegar frutos e sempre haveria algum riso perto dos túmulos. Se Eduardo a amou como a carta diz, foi lá que a enterrou. Santa Maria do Vale ficava ao sul do porto, por uma estrada costeira. Natanael já estava de pé. Joaquim, se eu não voltar antes do baile, meu administrador lhe entregará instruções escritas. Faça exatamente o que estiver nelas. Não permita que Inês saia sem ser ouvida. E para Dona Margarida, reze. Partiu novamente antes do amanhecer. Trocou de cavalo no porto. Perguntou em cada entroncamento. A estrada subia e descia junto a morros cobertos de mata, atravessava pequenas comunidades e se afastava do mar. No fim da tarde, avistou uma igreja baixa, de torre torta, cercada por casas simples. Santa Maria do Vale. Deixou o cavalo na entrada do cemitério e entrou a pé. Encontrou a nogueira imediatamente. Grande, antiga, espalhando sombra sobre lápides menores. Sob ela havia uma pedra simples, limpa de musgo enquanto as vizinhas estavam cobertas pelo tempo. Rosalina de Siqueira, esposa e mãe amada. Abaixo, o nome de seu pai, Dr. Jonas Faria. Natanael quase perdeu o fôlego. Junto à pedra havia flores recém-colhidas, amarradas com uma tira de lã cinzenta, arrancada de uma barra de vestido. Clara estivera ali, talvez horas antes.
O duque virou-se devagar, examinando o cemitério vazio, a igreja, um depósito pequeno, a sombra das árvores. Clara, chamou. Uma ave levantou voo entre os galhos. Nada mais se moveu. O desespero da viagem desabou sobre ele. Tinha perdido por horas uma jovem que não desejava ser encontrada, e o mundo era enorme. Não devia gritar em cemitério, disse uma voz atrás dele. Natanael conhecê-la-ia entre milhares. Clara saiu da sombra próxima ao muro. Usava o boné velho de Dona Petronilha sobre a cabeça raspada. O vestido cinzento estava manchado de barro até os joelhos e rasgado na barra, justamente de onde tirara a tira para amarrar as flores. A faixa da mão estava suja e soltando fios. Parecia, pensou Natanael, alguém chegando ao fim de uma guerra longa demais. Ainda assim, estava ereta, e não fez reverência. Ouvi o cavalo. Achei que alguém de Inês tivesse vindo. Os olhos dela percorreram as botas enlameadas, o casaco arruinado e a barba de Dias. O senhor parece pior do que eu, excelência. Um riso curto escapou dele, quebrado pela exaustão. Clara pareceu surpresa. Estive em Boa Esperança, disse Natanael. Depois em vilas, estalagens, no escritório do porto e no cais. Vi seu nome riscado da lista do Santa Providência. Não se aproximou. Algum instinto dizia que qualquer passo seria demais antes da verdade. Por isso ficou do outro lado do túmulo de Rosalina e começou a contar. Sua mãe nasceu nesta vila, disse Natanael. Era filha do médico Jonas Faria. Quando tinha 17 anos, foi estudar no Rio de Janeiro e conheceu uma moça quieta chamada Catarina de Albuquerque. Elas se tornaram amigas como irmãs. Clara não se moveu. Catarina era minha mãe. Os olhos dela se abriram um pouco mais. Rosalina passou muitos verões no solar de Santa Vitória. Cantava pelos corredores. O retrato que você viu na galeria mostra as duas no jardim de rosas. Minha mãe o mandou fazer escondido. Depois, minha família acusou Rosalina de roubar esmeraldas que jamais saíram da caixa forte de meu avô. Colocaram imitações na mala dela. Expulsaram-na e ameaçaram entregá-la à justiça se voltasse ou procurasse Catarina. Clara levou uma mão à barra do vestido sem perceber. Natanael viu o gesto. Você mentiu para mim diante do quadro. Disse que nunca tinha visto aquela mulher. Foi a mentira mais sábia que poderia ter contado. Se Inês soubesse que você reconhecera sua mãe naquela parede, talvez não tivesse deixado você chegar nem ao porto. Clara continuava muda. Ele falou da carta de Catarina, da promessa, da caixa de ferro, da chave escondida durante anos. Falou da inscrição no broche. Irmãs escolhem uma a outra. Quando repetiu as palavras da carta de Rosalina e chegou ao trecho em que ela chamava Clara de a melhor das duas, a jovem emitiu um som pequeno e cobriu a boca com um punho. Ainda falta a parte mais importante, disse Natanael. E quero que a escute de pé, porque ninguém mais vai fazê-la se sentir pequena por causa disso. Ele respirou. Seu pai fez um testamento verdadeiro no Rio de Janeiro, porque sua mãe desconfiava de Inês. O documento existe em original. Eu o tenho. Boa Esperança pertence a você, Clara. A casa onde lavou o chão é sua. O quarto que deram a Beatriz é seu. As sedas que ela veste foram compradas com sua renda. O documento que Inês usou depois da morte de seu pai é falso. O que ela fez durante esses anos não é apenas crueldade. É crime. As pernas de Clara pareceram perder força, mas ela não caiu. Natanael continuou. Ela raspou sua cabeça porque você é o retrato vivo de Rosalina. Eu havia aberto o solar e convidado famílias da região, procurando justamente uma jovem que se parecesse com sua mãe. Inês percebeu o perigo. A colher não importava. O castigo não era pelo suposto roubo. Ela estava apagando aquilo que permitiria reconhecê-la. A voz dele endureceu contra si mesmo. E quase conseguiu. Eu estava a poucos passos de você e deixei que a levassem porque quis agir com cautela. Tenho vergonha de muitas coisas. De nada como disso. A luz do fim da tarde desaparecia atrás da igreja. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Clara, sem que ela tentasse detê-las. Tenho um retrato dela, disse finalmente.
Uma miniatura, costurada na barra. Peguei na noite do enterro de meu pai, antes que Inês pudesse vender. Carrego minha mãe comigo há 3 anos, mas já não lembrava da voz dela. Olhou para a lápide. Vim pedir desculpas. Queria dizer que perdi tudo que ela deixou para mim. Que iria embora para um lugar onde ninguém saberia que nós duas existimos. Clara voltou os olhos para Natanael. E então o senhor apareceu parecendo um assaltante encharcado para me dizer que sua mãe esperou todos esses anos para vencer. Natanael sorriu com tristeza. Sua mãe escreveu que a verdade cumpre o encontro. Só às vezes chega atrasada. Dessa vez ele atravessou a distância. Tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. Clara, herdeira de Boa Esperança, ficou debaixo da nogueira, usando o casaco de um duque, o boné velho de um estalajadeiro morto e um vestido de criada rasgado. E chorou de verdade. Natanael não tentou interromper. Naquela noite, ficaram numa hospedaria da própria vila, em quartos separados. A esposa do dono trocou o curativo de Clara, serviu carne, pão e caldo, e não fez perguntas além do necessário. Junto ao fogo, Natanael explicou o que faltava. O advogado já estava no solar de Santa Vitória. O original do testamento também. Inês e Beatriz acreditavam que voltariam ao grande baile para receber uma proposta de casamento. A carruagem do duque as buscaria. Você não deve nada a elas, disse Natanael. Não precisa voltar. Doutor Joaquim pode resolver tudo pela lei. Posso mandar escolta buscar seus pertences depois. Nunca mais precisará olhar para Inês ou Beatriz se não quiser. Clara permaneceu olhando as chamas. Mas sua mãe foi chamada de ladra dentro da minha casa diante de todos, continuou ele. Você também. Se quiser que seja tratado em silêncio, faremos assim. Se quiser ter sua hora diante das mesmas pessoas que ouviram as mentiras, o salão será seu. Clara não respondeu imediatamente. Depois ergueu o rosto. Fizeram-me sentar numa cadeira da cozinha, disse. Beatriz ria enquanto meus cabelos caíam. Inês mandou queimá-los no fogão. O olhar dela mudou. Eu quero o salão. Natanael assentiu. Então terá. A manhã seguinte foi uma sucessão de preparativos discretos. A costureira da vila quase desmaiou ao descobrir para quem trabalharia. Como não havia tempo para mandar buscar nada no Rio de Janeiro, 3 mulheres foram chamadas e juraram guardar segredo. Utilizaram um rolo de seda verde escura, comprado para cortinas do solar, e trabalharam durante o dia inteiro. Clara recusou joias. Aceitou apenas o broche de Rosalina. Quando Natanael o entregou, ela segurou o círculo de pérolas na palma por muito tempo. Virou-o. Leu a gravação. Tocou cada letra com a ponta do dedo. Minha mãe usou isso? Usou. Minha mãe também, antes de devolvê-lo aos pertences de Rosalina. Pelo menos é o que Margarida acredita. Clara prendeu o broche junto ao colo. Quanto à cabeça, Dona Margarida providenciara um delicado chapéu de renda marfim, adequado para uma recepção diurna e completamente inadequado para um grande baile noturno. Era exatamente essa a intenção. Nada seria escondido por acidente. No solar de Santa Vitória, a festa começou à noite. Antes das 10 horas, os salões brilhavam sob centenas de velas. As famílias hospedadas haviam se multiplicado com convidados vindos de toda a região. Carruagens chegavam sem parar. Músicos tocavam. Criados carregavam bandejas. A expectativa pairava sobre tudo. Beatriz estava no centro dessa expectativa. Usava seda branca e pequenas pérolas costuradas no vestido, muitas delas colocadas pelas mãos de Clara. Recebia cumprimentos como se o noivado já houvesse sido anunciado. Inês, vestida de cetim cor de vinho, circulava com a segurança de uma mulher que já se imaginava ligada à família ducal. O anfitrião estava atrasado por assunto urgente, dizia-se. A própria carruagem dele buscara a Siqueira. Todos entendiam o que isso deveria significar. Pouco depois das 10, a música parou no meio de uma frase. O administrador fizera um sinal. As conversas diminuíram. As grandes portas se abriram. Natanael entrou. Uma mulher estava em seu braço. Não era Beatriz. O murmúrio começou perto da porta e atravessou o salão como vento. Clara usava seda verde escura, de corte simples,
quase severo diante do excesso das demais roupas. Não carregava pedras preciosas. No colo, apenas o broche de ouro e pérolas com a pequena flor azul. Na cabeça, o chapéu de renda marfim. Inês estava a poucos metros. Clara viu o reconhecimento atingir a madrasta em etapas. Primeiro confusão, depois o rosto de Clara, em seguida o broche. Por fim, a compreensão completa. Inês ficou branca. O copo em sua mão começou a inclinar-se. Beatriz apenas encarou a antiga criada no braço do homem que julgava prestes a pedi-la em casamento. Natanael conduziu Clara ao centro da pista vazia. Sua voz alcançou o fundo do salão. Senhoras e senhores, antes de voltarmos a dançar, existe uma dívida que esta casa deve pagar. Uma dívida antiga. E será paga em público porque a injustiça também foi feita em público. Ninguém se mexeu. Muitos anos atrás, neste mesmo solar, diante de criados e convidados, uma jovem foi acusada falsamente de roubo pela minha própria família. Ela foi expulsa para que homens poderosos pudessem se livrar de alguém que consideravam inconveniente. Chamava-se Rosalina Faria. Algumas pessoas idosas trocaram olhares. Ela era inocente, continuou Natanael. As esmeraldas que supostamente roubou nunca deixaram a caixa forte de meu avô. As pedras encontradas em sua mala eram falsas. A prova permaneceu escondida por anos. Outros documentos estão nesta casa esta noite e poderão ser examinados por qualquer pessoa que tenha interesse legítimo. O duque procurou Inês com os olhos. A história, às vezes, repete seus métodos. Um mês atrás, a filha de Rosalina foi também acusada de roubo por pessoas que tinham excelente motivo para fazê-la desaparecer. A cabeça da jovem foi raspada porque ela se parece com a mãe de forma extraordinária e havia quem não pudesse permitir que fosse reconhecida. Seu nome foi difamado pela região. Foi expulsa de casa sob chuva e ameaçada com acusações falsas. Natanael fez uma pausa. Essa jovem é Clara de Siqueira, e ela é a única e legítima proprietária da fazenda Boa Esperança, segundo o verdadeiro testamento de seu pai, Eduardo de Siqueira, cuja via original está agora com um advogado no meu gabinete. Durante anos, sua herança foi usada por pessoas que não tinham direito a ela. O salão ficou tão silencioso que se ouviam as velas estalando. Pedi a Clara que me permitisse resolver tudo em particular. Ela escolheu ficar onde a mãe um dia foi obrigada a não ficar. Natanael voltou-se para ela. Chegara o momento que seria contado durante décadas. Ele não arrancou o chapéu. Não fez daquele gesto uma violência repetida. Levantou as mãos devagar, desatou a fita marfim sob o queixo de Clara e retirou a renda com a reverência de alguém que descobre a cabeça numa igreja. A luz dos lustres tocou o couro cabeludo ainda curto. Os primeiros fios de cobre começavam a nascer novamente e brilhavam como uma coroa de fogo novo. Clara ficou ereta, queixo alto, olhos firmes. Natanael falou baixo, mas o salão inteiro ouviu. Olhem para ela. Foi isto que tentaram apagar. Por um segundo ninguém reagiu. Então, numa lateral do salão, Dona Margarida começou a aplaudir. Chorava abertamente. Ao lado dela, o pequeno Tomás bateu as mãos com toda a força que uma criança podia produzir. Um homem idoso juntou-se. Depois outro. O aplauso cresceu. Em poucos instantes, tornou-se uma onda que encheu o salão. O copo de Inês caiu no chão. Ninguém ouviu quebrar. Ela não fugiu. Não havia para onde fugir. Quando os aplausos finalmente terminaram, Dr. Joaquim Peixoto apareceu a seu lado, com 2 homens de confiança. Senhora Inês, disse com educação impecável, preciso de alguns minutos de sua atenção no gabinete. Ela olhou em volta. Ninguém se ofereceu para ajudá-la. Beatriz seguiu atrás, chorando, ainda vestida com pérolas compradas pela renda de Clara. O que aconteceu depois no gabinete pertenceu à lei e levou meses para ser concluído. Naquela noite, bastava saber que o documento falso fora confrontado com o original, que as cartas existentes ligavam Inês à suposta revogação e que o controle de Boa Esperança lhe seria retirado imediatamente. A música recomeçou. Natanael voltou-se para Clara diante de toda a região. Concede-me a primeira dança? Ela olhou para os próprios pés.
Não danço há 3 anos. Vou pisar no Senhor. Meu nome é Natanael. Clara levantou os olhos. E você atravessou uma cozinha em chamas com uma criança nos braços. Estou disposto a arriscar meus pés. Ela riu. Foi um riso pequeno, ainda enferrujado pelo tempo. Mas dançou. Antes de deixar Santa Vitória depois do baile, Clara pediu uma coisa a Natanael. Queria voltar à galeria sozinha. Ele a acompanhou até a porta e ficou do lado de fora. A madrugada já clareava as janelas altas. Restavam no corredor o cheiro de cera e o silêncio depois de uma noite em que 300 pessoas haviam falado ao mesmo tempo. Clara caminhou até o retrato. Desta vez não carregava vela. Não estava escondida sob um chapéu cinzento. Não precisava fingir que a mulher de cabelos acobreados lhe era desconhecida. Parou diante de Rosalina e Catarina. O dano na placa parecia ainda mais violento à luz da manhã. As marcas da lâmina haviam cortado o latão até formar sulcos profundos. Clara passou o dedo sobre eles. Tentaram apagar seu nome também, mamãe, disse. A mulher pintada continuava rindo. E não conseguiram. Dona Margarida apareceu alguns minutos depois. Trazia nas mãos uma pequena caixa de madeira. Achei que a senhorita viria aqui. Clara se virou. A governanta colocou a caixa no banco sob o quadro. Sua mãe deixou mais coisas do que cartas. Pequenas coisas. Fitas, uma folha de música, um pedaço de tecido com um bordado que Dona Catarina nunca conseguiu terminar. Seu avô mandou destruir muita coisa. Nós, criados, às vezes éramos péssimos em obedecer. Clara abriu a caixa. Havia uma fita vermelha desbotada, 2 páginas de música e uma folha seca de roseira presa entre papéis. Ela levou a mão aos lábios. Por que guardou tudo isso? Dona Margarida sorriu entre lágrimas. Porque eu era jovem e covarde, mas não era completamente obediente. E porque sua mãe uma vez me ajudou quando quebrei uma travessa e me disse que certas coisas valem mais do que a ordem de quem manda. Clara segurou a fita. Conte-me como ela falava. A governanta demorou um instante para compreender. Clara repetiu. Eu não lembro da voz dela. Conte-me. Então Dona Margarida falou durante quase uma hora. Contou que Rosalina pronunciava o nome de Catarina, alongando a última sílaba quando estava provocando a amiga. Que cantava enquanto descia a escada, mesmo sabendo que o velho duque detestava. Que ria antes de terminar as próprias histórias. Que detestava leite quente e gostava de goiabada mais do que uma moça educada deveria admitir. Que certa vez subiu numa árvore do jardim para recuperar um lenço levado pelo vento e rasgou um vestido novo no galho. Clara chorou e riu ao mesmo tempo. Pela primeira vez em muitos anos, a mãe deixou de ser apenas um retrato, uma miniatura escondida e uma ausência. Tornou-se pessoa novamente. Quando saiu da galeria, Natanael continuava esperando no corredor. Ele não perguntou por que demorara. Clara segurava a caixa contra o peito. Obrigada por não entrar. Era uma conversa de vocês, respondeu. Ela olhou para ele longamente. A confiança, percebeu, podia ser construída também por aquilo que alguém escolhia não fazer. Nos dias seguintes ao baile, essa lição tornou-se importante. Natanael poderia ter assumido cada decisão, ordenado aos administradores de Boa Esperança que obedecessem a ele e transformado Clara numa protegida agradecida. Em vez disso, colocou advogados e livros de contas à disposição e esperou que ela dissesse o que queria. Quando Clara pediu cópias de todos os registros das rendas retiradas por Inês, recebeu-as. Quando disse que não queria voltar para casa com escolta militar, ele discutiu por alguns minutos e depois aceitou. Quando decidiu que determinados empregados que haviam participado das humilhações não seriam recontratados, ninguém tentou convencê-la do contrário. Era a primeira vez desde a morte do pai que tantas escolhas pequenas pertenciam inteiramente a ela. A liberdade, Clara descobriu, não chegou como uma sensação grandiosa. Chegou como uma chave no próprio bolso. Como escolher a hora de jantar. Como dizer não sem preparar o corpo para um golpe. Como decidir que uma janela podia permanecer aberta porque ninguém viria fechá-la por capricho. Nos meses seguintes, a verdade saiu do salão e entrou em cartórios, gabinetes, depoimentos e livros de registro.
O verdadeiro testamento de Eduardo de Siqueira foi reconhecido. A suposta revogação apresentada depois de sua morte não resistiu ao confronto com os documentos do escritório Peixoto e Filhos. Pessoas que haviam testemunhado o segundo papel foram chamadas. Uma delas admitiu que assinara sem ler. Outra confessou ter recebido dinheiro. As contas da Fazenda Boa Esperança mostraram anos de retiradas usadas para vestidos, viagens, vinhos e despesas que nada tinham a ver com o patrimônio de Clara. Inês descobriu, tarde demais, que a mesma posição social que usara para silenciar uma jovem podia tornar-se implacável quando se voltava contra ela. Dr. Joaquim explicou a Clara que seria possível levar o caso até as últimas consequências criminais. Clara ouviu tudo. Não pediu vingança. Também não ofereceu perdão barato. No fim, aceitou um acordo que devolvia imediatamente todos os direitos sobre Boa Esperança, obrigava Inês a renunciar a qualquer pretensão sobre as terras e os bens e impedia que ela voltasse à propriedade. Parte do que ainda possuía foi usada para reparar valores retirados ao longo dos anos. O restante seria suficiente apenas para uma vida muito mais modesta. Inês e Beatriz deixaram a província e foram morar com parentes distantes, numa cidade pequena e fria da Serra, onde ninguém conhecia a versão gloriosa que as duas construíram para si mesmas. A ironia não passou despercebida a Natanael quando soube que a parente que as recebeu tinha fama de conferir a prataria depois de cada refeição. Clara não riu. Ainda não. Havia coisas mais importantes. Voltar à Boa Esperança foi uma delas. Ela chegou numa manhã clara acompanhada apenas de Natanael, Dona Margarida e Dr. Joaquim. Não quis cortejo. Não quis testemunhas da vila. O portão parecia menor do que na memória, mas a casa continuava grande o suficiente para carregar 3 anos de medo em cada parede. Clara ficou alguns instantes no pátio antes de entrar. Natanael permaneceu ao lado sem tocar nela. "Quer que eu vá primeiro?" perguntou. "Não." Ela respirou fundo. "Passei tempo demais entrando atrás dos outros." Subiu os degraus. Na sala principal, tudo parecia quase igual. O vaso que Beatriz gostava, a mesa onde Inês recebia visitas, o retrato de Eduardo que haviam movido para um canto depois da morte. Clara foi até ele. Tocou a moldura. "Papai", murmurou. Depois percorreu a casa. Entrou no antigo quarto, aquele que Beatriz ocupara porque a luz era melhor para sua pele. Abriu as janelas. O ar entrou com força, levantando poeira das cortinas. Passou pela sala onde costurara vestidos que não podia usar. Por fim, desceu à cozinha. A cadeira já não estava no mesmo lugar. Clara reconheceu-a encostada na parede. A mesma madeira, o mesmo assento, a mesma perna dianteira ligeiramente torta. Ficou olhando por um longo tempo. Natanael surgiu à porta, mas não entrou. "Quer que alguém tire isso daqui?" Clara tocou a cabeça, onde os cabelos começavam a crescer como uma camada macia de cobre. "Não alguém." Ela pegou a cadeira com as 2 mãos e arrastou-a até o pátio. Pediu lenha. Acendeu o fogo pessoalmente. A madeira demorou a pegar. Quando finalmente queimou, Clara permaneceu diante das chamas até o encosto desabar. Alguns empregados antigos, recontratados depois da restituição, observaram de longe sem perguntar. Dona Margarida sabia. Natanael sabia. Isso bastava. Naquela noite, Clara dormiu no próprio quarto pela primeira vez desde a morte do pai. Dormiu mal. Acordou várias vezes esperando ouvir a tranca da porta ou os passos de Inês no corredor. A cada despertar, lembrava que a chave estava do lado de dentro. Ao amanhecer, abriu a janela e viu as terras se estendendo diante dela. Não sentiu triunfo. Sentiu responsabilidade. Boa Esperança não era apenas uma casa roubada. Havia trabalhadores, famílias, colheitas, dívidas, animais, telhados quebrados e contas atrasadas. Durante 3 anos, Inês administrara pensando no que podia retirar. Clara precisaria aprender a administrar, pensando no que devia permanecer. Natanael ofereceu homens de confiança. Ela aceitou conselhos, não controle. Isso o agradou mais do que qualquer demonstração de dependência teria agradado. Algumas semanas depois,
Quando a situação legal já estava estável e a região começava a se cansar de repetir a história do baile, Natanael pediu a Clara que o acompanhasse até Santa Maria do Vale. O outono deixara o ar mais fresco. Sob a grande nogueira do cemitério, frutos maduros caíam sobre a grama e crianças da vila entravam pelo muro baixo para apanhá-los, exatamente como Rosalina desejara. Clara parou diante do túmulo da mãe. Seu cabelo havia crescido o suficiente para formar uma pequena camada ondulada junto à cabeça, cobre vivo sob a luz. Natanael ajoelhou-se na grama. Ela virou-se, surpresa. Ele tirou do bolso uma caixa pequena. Não havia diamante dentro. Havia um anel de ouro com pequenas pérolas, feito para lembrar o broche de Rosalina. Pedi permissão à sua mãe primeiro, disse Natanael. Achei que seria correto. Ela não apresentou objeção. Clara levou a mão à boca. Ele não sorriu por muito tempo. A voz ficou séria. Não quero pedir porque a ajudei. Não quero que aceite porque lhe devolvi documentos, porque sou duque ou porque a região espera um desfecho romântico para a própria diversão. Quero pedir porque, desde o dia em que a encontrei ajoelhada no cascalho, alguma parte de mim continuou procurando você mesmo quando eu ainda não sabia seu nome. Clara sentiu os olhos encherem. Natanael continuou. Admiro sua coragem, mas não é só coragem. Admiro que tenha dado sua passagem a uma viúva depois de tudo que o mundo acabara de fazer com você. Admiro que tenha entrado no fogo por uma criança desconhecida. Admiro que tenha escolhido o salão, não para humilhar Inês, mas para devolver o nome de sua mãe diante da mesma sociedade que ajudara a apagá-lo. Ergueu o anel. Clara de Siqueira, quer se casar comigo? Ela olhou para a lápide de Rosalina, depois para Natanael, e riu. Dessa vez o riso saiu livre, aberto, tão parecido com o da mulher do retrato que o duque sentiu um arrepio. Quero, respondeu. Casaram-se meses depois na pequena igreja de Santa Maria do Vale. Clara recusou uma cerimônia enorme. Disse que já tivera um salão inteiro olhando para sua cabeça e que aquilo satisfazia sua necessidade de espetáculo para o resto da vida. Ainda assim, gente suficiente apareceu para encher a igreja e o terreno ao redor. Dona Margarida chorou desde antes da entrada da noiva. O pequeno Tomás ficou encarregado de levar as alianças e lembrou a todos, com insistência, que conhecia a duquesa desde quando ela o carregara através de fogo verdadeiro. Doutor Joaquim permaneceu perto da porta, sorrindo discretamente. Clara usou o broche da mãe. Não cobriu os cabelos. Eles já alcançavam as orelhas, formando ondas curtas e acobreadas que a luz da igreja transformava em ouro avermelhado. Natanael não conseguia desviar os olhos. Depois do casamento, os dois dividiram o tempo entre Boa Esperança e o solar de Santa Vitória. Muita gente esperou que Clara abandonasse a fazenda pequena para viver apenas na grande casa do marido. Ela não fez isso. Boa Esperança continuava sendo a herança deixada pelos pais e o lugar onde a injustiça precisava ser transformada em alguma coisa útil. Foi nesse pensamento que nasceu o projeto que surpreendeu a província. Clara conhecia o destino de uma jovem sem família, dinheiro ou carta de recomendação. Conhecia a velocidade com que uma acusação podia fechar cozinhas, quartos e portas. Sabia que muitas moças acabavam em recolhimentos, nas ruas ou aceitando trabalhos abusivos porque ninguém se arriscava a garantir seu caráter. Por isso decidiu abrir parte de Boa Esperança para elas. Os primeiros quartos foram preparados no andar onde antes ficavam hóspedes. Depois outras dependências foram adaptadas. Recebiam órfãs, jovens dispensadas sem recomendação, filhas abandonadas por parentes e mulheres que precisavam aprender uma profissão para sobreviver. Ali aprendiam leitura, contas, costura, cozinha, administração doméstica e ofícios que podiam garantir trabalho digno. Quando uma delas estava pronta para sair, recebia uma carta de referência assinada por Clara, duquesa de Santa Vitória. Poucas governantas ou famílias da região ousavam desprezar aquele papel. Sobre a porta da antiga sala onde Inês passava as manhãs contando gastos, Clara mandou colocar uma placa simples. Aqui ninguém é ninguém. A frase parecia estranha quando lida depressa.
O sentido estava justamente nisso. Nenhuma pessoa ali seria tratada como se não tivesse nome, história ou valor. Uma vez por mês, Clara atravessava na antiga cozinha e passava pelo ponto onde a cadeira estivera. A madeira havia virado cinza havia muito tempo. Ainda assim, ela sempre diminuía o passo. Não para sofrer novamente, para lembrar por que as portas permaneciam abertas. Inês e Beatriz quase desapareceram da vida dela. No primeiro ano chegou uma carta de Beatriz. A letra falava de dificuldades, de parentes pouco generosos, da antiga proximidade entre as duas e de uma pequena ajuda financeira que, segundo ela, faria enorme diferença. Clara leu 2 vezes. Passou uma noite pensando. No dia seguinte respondeu. Não enviou dinheiro. Ofereceu a Beatriz um lugar remunerado em Boa Esperança. Moradia, alimentação e treinamento, exatamente como as demais mulheres que chegavam sem meios. Depois de algum tempo de trabalho, poderia receber uma carta de recomendação como qualquer outra. Nenhuma resposta veio. Natanael considerou a oferta mais devastadora do que uma recusa. Clara não tivera intenção de ferir. Talvez por isso fosse ainda mais impossível para Beatriz aceitá-la. 2 anos depois do grande baile, o jardim de rosas do solar de Santa Vitória florescia novamente. Ficara quase abandonado durante décadas. O pai de Natanael mandara destruí-lo depois do rompimento com Rosalina, mas jardineiros antigos obedeceram apenas pela metade. Retiraram alguns canteiros visíveis e deixaram raízes, trepadeiras e roseiras sobreviverem nos cantos. Clara encontrou, entre os livros de Catarina, uma pintura antiga em papel mostrando o desenho original do jardim. Fora feita por uma mão rápida e assinada apenas com a letra inicial do nome de Rosalina. Natanael ordenou que tudo fosse replantado conforme aquele plano. Numa manhã luminosa de primavera, Clara estava sentada no mesmo banco de pedra onde Catarina e Rosalina haviam sido retratadas tantos anos antes. Tinha um bebê adormecido contra o ombro. A menina se chamava Rosa Catarina de Albuquerque. Tinha 5 meses. Uma fina penugem já cobria sua cabeça. Era de um cobre inconfundível. Dona Margarida recebera a notícia como confirmação de uma verdade que, segundo ela, qualquer pessoa sensata poderia prever. Os cabelos de Clara agora passavam dos ombros. Às vezes ela ainda os tocava sem perceber, especialmente na altura do pescoço, como alguém toca uma cicatriz antiga que já não dói, mas continua fazendo parte do corpo. Usava o broche de Rosalina quase todos os dias. Na galeria do solar, o retrato das 2 jovens no banco fora limpo e colocado no centro da parede. A placa mutilada desaparecera. Uma nova trazia os nomes completos: Catarina de Albuquerque e Rosalina Faria de Siqueira. Ao lado, havia outro quadro, pintado depois do casamento. Natanael em pé. Clara sentada com a filha nos braços. E ao fundo, por insistência absoluta de Clara, e sob protestos envergonhados, Dona Margarida vestida de preto. Retrato de família deve mostrar a família, declarara a duquesa ao pintor. Tomás, agora maior e mais ousado, estudava com um professor particular e contava a qualquer criança visitante a história do incêndio. A cada nova versão, as chamas pareciam subir um pouco mais, e Clara precisava lembrá-lo de que não atravessaram um vulcão. Naquela manhã no jardim, Natanael apareceu pelo caminho de rosas com o casaco sobre o braço. Dona Margarida vinha atrás, recusando ajuda como sempre, carregando um pequeno chapéu de renda branca para a bebê. Ela não deixa isso na cabeça, Excelência, informou a governanta com satisfação. Tirou 3 vezes esta semana. Hoje puxou a fita, jogou no chão e riu. Natanael inclinou-se para beijar a esposa e depois a pequena cabeça acobreada da filha. Claro que tirou. Clara ergueu uma sobrancelha. Nesta família, continuou ele, cada um decide por si mesmo quando o chapéu sai. Clara começou a rir. Era o riso do retrato, solto e luminoso entre as rosas. A bebê acordou e fez um som que Dona Margarida declarou ser participação no escândalo. Por um instante, as folhas do jardim se moveram sem vento. Clara olhou para o banco de pedra e imaginou 2 jovens sentadas ali muitas décadas antes.
uma de cabelos escuros e outra com uma trança cor de fogo, escolhendo uma a outra contra tudo que lhes disseram ser correto. Talvez aquilo fosse apenas memória. Talvez jardins guardassem mais do que flores. Não importava. Inês havia raspado a cabeça de Clara para transformá-la em ninguém. No fim, a tentativa de apagá-la obrigara toda a região a olhar diretamente para ela. Em Boa Esperança, Clara guardou a velha miniatura de Rosalina numa moldura nova e colocou-a sobre a escrivaninha que pertencera ao pai. Ao lado deixou a carta encontrada na caixa de Catarina, não como prova jurídica, porque para isso existiam cópias protegidas, mas como lembrança de duas mulheres que se recusaram a permitir que a última palavra pertencesse aos homens que as separaram. Havia manhãs em que Clara acordava assustada e levava a mão à cabeça antes de abrir os olhos. No começo, encontrava apenas fios curtos. Depois encontrou ondas. Mais tarde, sentiu novamente o peso dos cabelos nos ombros. Nunca voltou a tratá-los como simples vaidade. Cada centímetro que crescia era tempo recuperado, não porque a aparência antiga precisasse ser restaurada, mas porque agora ninguém tinha autoridade para decidir o que seria cortado dela. Natanael compreendeu isso sem que precisasse explicar. Nunca tocava em seus cabelos por surpresa. Quando, já casados, Clara certa noite colocou a cabeça em seu colo e perguntou se pareciam com os de Rosalina, ele respondeu que a cor talvez fosse a mesma, mas que tudo o mais era dela. A resposta fez Clara sorrir, porque passara a juventude inteira ouvindo que era a imagem da mãe, e os anos seguintes sendo castigada justamente por isso. Pela primeira vez, alguém lhe lembrava que parecer-se com Rosalina não significava viver como uma cópia. Foi assim que a história deixou de ser apenas sobre uma herança recuperada. Boa Esperança voltou para sua dona, o nome de Rosalina voltou à placa do retrato e a verdade alcançou Inês. Mas a vitória mais difícil foi menor e mais íntima. Clara aprendeu que podia carregar a mãe sem desaparecer dentro dela, amar Natanael sem dever-lhe a própria vida e abrir sua casa para outras mulheres sem transformar a dor em identidade. E ninguém voltou a esquecer quem Clara de Siqueira era.